Tendo em vista que nós estamos já com os nossos convidados nesse plenário, nós iremos reabrir os trabalhos e passaremos, então, para a recepção dos nossos convidados e, na sequência, então, retornaremos à discussão da pauta. Reabrimos os trabalhos. Como estamos já com a presença aqui dos nossos convidados, Dr. Marcos, Alessandra e Rubens, para falar sobre a dislexia, relativo ao requerimento 450/2021, de autoria da vereadora Jessicão. Essa presidência, então, propõe a suspensão dos trabalhos por 30 minutos, dos quais 20 serão usados para os nossos convidados fazerem uso da palavra, e os 10 restantes para que haja, então, interpelações dos senhores e das senhoras vereadores. Submeto ao plenário, palavra livre. Encerrada a discussão e votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado, então, a suspensão dos trabalhos por 30 minutos. Solicito, então, ao cerimonial que conduza até a mesa os nossos convidados. Com a palavra, então, doutor, pode fazer uso da palavra, por gentileza. No caso, seria a doutora Alessandra ou o doutor Rubens os primeiros? Ok. Boa tarde, eu posso compartilhar a tela neste momento? Sim, já está sendo providenciado. Fica à vontade. Muito obrigado por sua presença, doutora Alessandra. Obrigada a vocês pela oportunidade. Estou compartilhando. Gostaria de saber se está nítido a imagem para vocês, se eu posso iniciar. Sim, perfeitamente. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer à Câmara Municipal de Londrina pela oportunidade de estar falando nesta tarde com vocês. Agradecer o prefeito Marcelo Bellinati, o vice-prefeito João Mendonça e a vereadora Jéssica Ramos Moreno, e, no caso, principalmente a família do Davi, o senhor Marcos e a senhora Elizabeth, pela oportunidade de falar sobre a dislexia justamente no mês da conscientização da dislexia. Eu sou Alessandra, da Faculdade de Medicina do ABC, aqui da região de São Paulo, e para ilustrar um pouquinho sobre a dificuldade ou transtorno de aprendizagem, eu precisaria ilustrar para vocês um pouco o que é a dificuldade e o que é o transtorno. A dificuldade de aprendizagem, que já existe em larga escala no nosso país e que tende a se pronunciar com mais evidência, principalmente pós-pandemia, ela pode ser causada por dificuldades de ensinagem, por dificuldades de adaptação aos métodos de ensino, pela falta de oportunidade social, pela violência urbana ou residencial, por desnutrição, por falta de recursos que muitos passaram nessa realidade de pandemia, e também por muitos outros motivos, como a falta de incentivo familiar e próprias características psicológicas da criança. Mas a tendência é que, com uma intervenção certeira e efetiva, essa dificuldade ela desapareça a médio prazo e, às vezes, até a curto prazo. Enquanto que os transtornos de aprendizagem, mais precisamente a dislexia neste momento, que é o foco da nossa atenção no mês de outubro, ela é um quadro permanente, ela permanecerá por toda a vida do indivíduo. É claro que com uma intervenção precoce, com um diagnóstico certeiro, nós vamos poder diminuir muito o impacto deste quadro.
que certamente traz dificuldades imensas na vida de todos que o possuem. Então, é um quadro permanente que pode ser amenizado e, principalmente, diminuir o impacto socioeconômico que ocorre para o paciente e para a sua família. Alguns sinais super importantes na educação infantil, que nós estamos promovendo muito a conscientização neste momento de outubro. O atraso da linguagem, a fala infantilizada, a dificuldade de pronúncia que essa criança tem já ali na educação infantil, que é o território fértil, é o alicerce de uma educação que está por vir, né, e vai se consumar aí até o doutorado e às vezes até além dele. A dificuldade de nomear letras, de sequenciar o alfabeto, de nomear objetos, de memorizar o nome das cores e relacioná-las, contar, quantificar, sequenciar. Às vezes nós já notamos que a criança com dislexia ela tem dificuldade de montagem de quebra-cabeça na educação infantil, de recontar a história que a professora acabou de contar na partilha de conteúdos ali com os seus coleguinhas. Uma tendência a espelhamento das letras e dos números já começam a se anunciar ali na educação infantil. Nós vamos percebendo uma irritabilidade maior nestas crianças e também uma tristeza, podendo até ser confundido com um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela tende a ter dificuldade de rimas, de evocação de conteúdo, dificuldade motoras em relação a nomear a lateralidade e relacionar tamanhos, e a dificuldade de leitura compartilhada, ela vai acontecer de forma bem pronunciada, principalmente no Fundamental 1 e 2. Aqui na nossa região do Grande ABC, em São Paulo, em 2003, nós montamos o NEA, o Núcleo Especializado em Aprendizagem. É um grupo de avaliação interdisciplinar que compõe todas essas características: anamnese, triagem em neuroaprendizagem, audiometria, fonoaudiologia, neuropsicologia, psicologia, psicopedagogia, um acolhimento familiar e ao paciente, o relatório e a devolutiva. Quando nós iniciamos esse projeto em 2003, agora ele está quase com 18 anos de vida, a nossa iniciativa foi reunir os profissionais da área da educação e da saúde, que já eram formados e experientes, ou aqueles que estavam iniciando a carreira, e nós conseguimos juntar em torno de 78 a 80 pessoas voluntárias para esse projeto. E assim nós seguimos por aproximadamente 4 anos. Esse grupo foi se especializando numa avaliação interdisciplinar padrão ONU, né, como chama no conceito científico. Ele foi premiado por uma ONG da Inglaterra como grupo de referência de avaliação interdisciplinar aqui no Brasil. E toda a iniciativa, ela foi de voluntariado. Atualmente, esses grupos, eles estão em ilhas, né, que nós chamamos da ilha da Prefeitura de São Caetano, Santo André e São Bernardo, e mantemos um grupo no campus da Faculdade de Medicina do ABC, que tem como objetivo a formação de novos grupos, a formação de neuropediatras e pediatras super envolvido com as temáticas da aprendizagem, visando um diagnóstico precoce. Nós não temos fins lucrativos com esse grupo, o valor ele tem um objetivo somente de manter os custos operacionais. Então, é um trabalho que nasceu de uma iniciativa, vamos dizer assim, minha e do professor Rubens, e que nós conseguimos unir forças, e que hoje está completando em 2022, né, finalzinho de 2021, 18 anos. Agora é o professor Rubens. O professor Rubens está com o áudio aberto? Ok, estão me escutando bem? Sim. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço a todos os participantes, em especial aí o Marcos, a vereadora, pela oportunidade. Então, se a gente falar em prevalência seriam taxas que a gente encontra na população
E esse manual, Manual de Diagnóstico e Estatística, é uma referência em transtornos neuropsiquiátricos. A CID, a Classificação Internacional de Doenças, ela abrange todos os diagnósticos, todos os distúrbios cardiológicos, pneumológicos, mas o DSM ele fica restrito à área neuropsiquiátrica, e ele é realmente uma referência. Então, lá a gente encontra 5 a 15%, dependendo da população de crianças e adolescentes, com transtornos de aprendizagem, especial a dislexia, e a gente vê que o diagnóstico permanece na fase adulta em 4%. Isso quer dizer o seguinte, como a professora Alessandra falou, muitos desses indivíduos vão ter o quadro pela vida toda. E aqui, a gente pensar na origem biológica, inclusive, se um dos fatores muito fortes são os fatores hereditários. Então, você vai ter o fator genético, lembrando que nem sempre o que é genético é hereditário, a hereditariedade ela é a passagem nas famílias, então a gente tem várias famílias de disléxicos, os epigenéticos, que seria a ação do ambiente em relação aos fatores genéticos. Hoje são bem estudados, especialmente a alimentação durante a gestação, que é fundamental, a alimentação nos primeiros anos de vida. A Organização Mundial de Saúde, ela ressalta a importância da alimentação nos 1000 primeiros dias de vida. Então, esse que valeria a 2 anos e meio, aproximadamente, por aí. Então, esses 1000 primeiros dias de vida, eles são fundamentais para o desenvolvimento cerebral da criança. E os fatores ambientais, como a contaminação do solo, do ar, o efeito estufa, enfim, a gente tem uma interação de tudo isso e é muito importante, e nenhum desses fatores deve ser desprezado. Então, assim, no começo da escolarização, como já foi dito, a importância, né, que a gente pode conscientizar. Por quê? Porque muitas famílias acabam achando que essa criança não tem capacidade, que essa criança é muito interessante, porque muitas vezes, em caráter hereditário, alguns pais dizem, mas eu também não conseguia frequentar a escola, eu era muito, entre aspas, né, eu era muito burro, não conseguia, tal, e, na verdade, eles também não sabem que eram disléxicos, eles são disléxicos, e muitas vezes os avós, eu mesmo tenho um caso na família, a minha avó era uma excelente, né, comerciante, ela fazia todas as contas de cabeça, mas ela nunca soube escrever. Então, é muito interessante que a gente possa ver isso em vários segmentos aí da população. O próximo então, se a gente pensar em diagnóstico diferencial, exatamente isso que eu estou falando, vão confundir com deficiência intelectual. Esse nome pejorativo, né, não tenho capacidade, eu sou burro, enfim, poderia representar uma deficiência intelectual. A lesão cerebral e o acidente vascular cerebral, o derrame, eles podem ser, em idades precoces, os causadores também. A gente tem casos de AVC na infância, eu sou neuropediatra, acompanhei vários casos já, a deficiência auditiva, visual. Claro que, para que a gente possa ler, os estímulos iniciais, eles vão vir pela via visual, vão vir pela via auditiva, e a cognição. Muitas vezes o indivíduo não tem aquela capacidade para fazer toda a interpretação, ele tem uma dificuldade, muitas vezes até cultural, mas que ele poderia superar se fosse uma dificuldade. No entanto, num transtorno, ele vai ter, né, esse processo. As doenças degenerativas, neurodegenerativas, também podem levar a um problema similar, mas não, obviamente, de uma dislexia. Lembrando que a dislexia ela vai ter, e na imensa maioria dos casos, o fator genético, ou, como a gente quer falar, congênito. Congênito porque
todo o processo envolve tanto a genética, quanto o hereditário, quanto a gestação. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que está sendo muito comentado também, programa importante aí do professor Drauzio, no Fantástico. Por quê? Porque 1/3 dos casos de disléxicos tem déficit atencional. Eles têm dificuldade de foco de atenção e, portanto, isso complica muito o distúrbio. O próximo. E aí, se a gente pensar em comorbidade, é mais ou menos a história que eu sempre falo, né? De repente, a pessoa diz assim, puxa, eu tenho diabetes. E aí ela, ao mesmo tempo, diz assim, bom, se eu já tenho diabetes, eu não posso ter hipertensão. Não, você pode ter, infelizmente, diabetes e hipertensão. Então, quando a gente tem dois quadros que são independentes, a gente fala que eles são comórbidos. Então, o indivíduo pode ter um diabetes, uma hipertensão, um aumento de colesterol, enfim, um quadro pulmonar. Então, isso são as comorbidades que foram muito citadas na pandemia. Indivíduos com comorbidades, doenças associadas. O TDAH, o transtorno de comunicação, o transtorno de linguagem, a coordenação, que seriam distúrbios motores, que podem estar comórbidos à dislexia, o transtorno de humor bipolar, que é uma condição também que requer um cuidado especial, e aí é muito importante tanto o diagnóstico diferencial quanto os critérios de exclusão. Lembrando que a exclusão é o seguinte, o indivíduo que tem deficiência intelectual não pode ser classificado como disléxico. Por quê? Porque a gente vai entender que a deficiência impede que ele leia e interprete os casos, e não a dislexia. Então, o único critério de exclusão pela Classificação Internacional de Doenças é a deficiência intelectual. Muito bem, vou retornar a palavra para a professora Alessandra, para que ela possa concluir o raciocínio. Pensando em todo esse panorama, e sabendo, né, que muitos disléxicos possuem muitas habilidades, nós temos disléxicos muito famosos, como Einstein, como Leonardo da Vinci, como dezenas e dezenas de personalidades que possuem o quadro de dislexia. Quando nós investimos e trabalhamos nas necessidades deles, eles desempenham talentos e habilidades inacreditáveis. Por isso que nós temos trabalhado muito no dia ou na semana da conscientização aqui na nossa região, em que nós dedicamos um dia ou uma semana específica do mês de outubro, que é o mês da conscientização da dislexia, e trabalhamos com as escolas, com as famílias, atualmente em larga escala na rede social, porque o nosso objetivo é preparar os profissionais da área de saúde e principalmente os professores, porque esses são a pedra preciosa que vão poder intervir precocemente, tanto no encaminhamento, quanto nas adaptações às atividades que irão reforçar as necessidades. Uma avaliação mais adaptativa, um processo de ensinagem mais focado nas necessidades dessas crianças, vão inclusive evitar a evasão escolar. A depressão infantil, porque muitas dessas crianças desenvolvem a depressão infantil e a ansiedade mista, o impacto profissional que a dislexia causa nos alunos, nas crianças que não tiveram uma assistência desde pequeno, o impacto familiar por conta das desavenças conjugais, porque a dislexia é um quadro que requer atenção e cuidados e acolhimento familiar sistemático e contínuo, o impacto financeiro, que quanto mais se demora para se fazer o diagnóstico da dislexia, mais tratamentos serão necessários, e principalmente, né, o impacto no sistema público, porque nós sabemos e temos pesquisas de que eles têm muito quadros somáticos envolvendo a depressão, a ansiedade e vários outros sintomas que eles passam a sentir diante desta demanda não assistida. Então é isso, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade, convidamos a todos vocês a desenvolver essa possibilidade de conscientização, tanto a área da saúde quanto a área da educação, que assim nós cresceremos juntos. Muito obrigado. Obrigado, doutora Alessandra. Obrigado, doutor Rubens. Doutor Marcos, com a palavra. Boa tarde a todos.
presentes. Quero agradecer por esta casa ter aberto suas portas para ouvir e receber informações sobre tamanha importância que gera um grande impacto em nossas redes de ensino, que é a dislexia. Nós, do Dislexia Paraná, agradecemos a vereadora Jéssica, pois por intermédio da vereadora estamos aqui hoje. Agradeço também à minha família, e o Dislexia Paraná agradece também ao Dr. Rubens e à doutora Alessandra, por estar em nossa companhia esclarecendo o assunto deste dia. Também queremos agradecer todas as associações, instituições e grupos que nos apoiam, somando nacionalmente 17 entidades. O Dislexia Paraná nasceu não somente por causa de uma história sofrida de uma família, onde o filho tem dislexia, e por ter passado por várias situações adversas, diagnósticos incorretos, onde ficaram marcas tanto no filho quanto na família. Mas o Dislexia Paraná nasceu no intuito de trazer à comunidade um assunto onde poucos conhecem, ou até mesmo nos atrevemos a dizer que muitos não conhecem. O Dislexia Paraná nasceu no dia 8 de agosto de 2020, em meio à pandemia, mas nossa história com dislexia, de forma mais palpável, começou no final de 2016 para 2017, onde começamos nossa história em família pela busca do diagnóstico mais assertivo. Realizamos exames pedidos pelo médico, após os laudos obtidos pelos profissionais na área multi, a qual a doutora Alessandra e o Dr. Rubens nos explicaram, chegamos ao diagnóstico de TDAH com dislexia, podendo uma ter mais predominância. Com o acompanhamento médico correto, chegamos ao sinal de que a dislexia predominava. Mas o que fazer? É a grande pergunta que muitas famílias fazem. Passamos anos sem saber como poderíamos ajudar nosso filho. Tínhamos poucas informações, mas sempre buscando ser e dar o melhor ao meu filho, mesmo nas limitações que tínhamos. Os anos foram passando, algumas intervenções foram sendo realizadas, alguns obstáculos vencidos e a cada vitória uma alegria. Buscamos sempre estar presente na escola, pois sempre queríamos estar por dentro de como o meu filho estava aprendendo e se estava evoluindo. Os professores sempre solícitos. Alguns não compreendiam, mas buscávamos estar sempre juntos. Os anos foram se passando, e em 2020 comecei junto com minha esposa, Beth Guzmão, a conversar de como poderíamos ajudar mais nosso filho e estender esta ajuda para mais famílias. Foi então que, em busca no Instagram, conheci a Associação Mato Grossense de Dislexia. Iniciamos uma conversa, troca de experiência, conheci os trabalhos por eles realizados. E com a ajuda da Associação Mato Grossense de Dislexia, no dia 8 de agosto de 2020, Dia dos Pais, demos início oficialmente à Dislexia Paraná. No Brasil, sou o único pai encabeçando um projeto como esse. Iniciamos de forma tímida, contando um pouco da nossa história, e assim fomos crescendo. Em outubro de 2020, realizamos a primeira semana da Dislexia Paraná. Em 2021, participamos do primeiro workshop de ciências, relacionamentos familiares e inclusão. Realizamos uma trilogia com a temática Vencendo na Vida, onde trouxemos pessoas adultas com dislexia para relatar como venceram na vida, como chegaram à faculdade, chegaram às suas profissões, e melhor, como lutam dia a dia para alcançar seus objetivos. Também realizamos a segunda temporada da trilogia Vencendo na Vida, onde trouxemos relatos de familiares, nos dando dicas de como ajudar seus filhos com dislexia em seu dia a dia. E para poder abrilhantar 2021, no mês internacional da conscientização da dislexia, que é em outubro, e estamos ainda no mês internacional da dislexia. Realizamos a segunda semana da Dislexia Paraná, onde nos preocupamos em trazer informações e formações para profissionais da educação, da saúde e para gestores públicos.
Mostramos os sinais, o diagnóstico, para se chegar ao laudo da dislexia. Hoje, atualmente, devido à pandemia, o Dislexia Paraná realiza estas ações online, com lives, divulgações da dislexia, divulgações de como auxiliar os filhos com dislexia. Com os professores, podem ajudar seus alunos com ações simples. Em 2021, realizamos algumas visitas à secretária da Educação de Cambé. Fomos recebidos pelo prefeito de Cambé para lhe mostrar quem somos e como atuamos. Em 2020 e 2021, especificamente neste mês de outubro, recebemos um convite de uma escola de Rolândia para lhe falarmos um pouco sobre a dislexia e também a convidar a escola para acompanhar as lives por nós realizadas. Estamos com algumas visitas já agendadas a profissionais que se simpatizaram com o nosso trabalho e com a dislexia. Em 2022, queremos sair um pouco do online, mesmo sabendo da crescente das redes sociais, e queremos realizar um trabalho de acolhimento, escuta, formação e informação às famílias, cujos seus filhos já são laudados ou estão em processo de diagnóstico da dislexia. Também queremos, em 2022, levar a conscientização às escolas, realizando, em parcerias, a Semana da Conscientização da Dislexia. Para alguns, sou apenas um pai e minha família, mas amanhã não serei somente um pai e minha família, mas assim como vocês puderam escutar este texto das nossas ações e aprender um pouco do que é dislexia, já ganhamos o mundo e ganhamos grandes parceiros nesta causa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos Roberto. Se Vossa Senhoria quiser tomar assento, por gentileza. Neste momento, então, nós estamos abrindo para que os vereadores possam participar desse momento do convidado. Temos aí o doutor Rubens, a doutora Alessandra e o doutor Marcos Roberto, que estarão disponíveis, inclusive, para questionamentos, caso haja. Então, nesse momento, eu abro a palavra para o vereador ou a vereadora que queira fazer o uso dela. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, a vereadora Mara Boca Aberta. Primeiro, agradecer os convidados, né, por essa oportunidade que nos deu, trazendo aqui todo esse conhecimento. Muita coisa, eu confesso que não tinha ciência. Também parabenizar a vereadora Jessicão. Aqui nesta casa, quando nós colocamos um projeto de datas comemorativas, às vezes nós somos bastante criticados, mas é justamente para isso, né? Para que se abra o debate, para que essa casa possa trazer pessoas que nos auxiliem, que debatam, que nos expliquem, que nos traga conhecimento como vocês estão fazendo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vi que teu relato, você disse que algumas escolas, que você já foi em Rolândia, já esteve em Cambé, né, fazendo esse debate. Em Londrina, você já teve a oportunidade, junto à Secretaria de Educação, de fazer esse debate em alguma das escolas? Hoje, em Londrina, ainda não. Porque agora, como está voltando os processos híbridos, algumas presenciais, outras não, está um pouco tímida, né, os convites, mas temos aí, dentro do possível, a disponibilidade de estar realizando esses debates, essa conscientização. Obrigada. Como eu disse, é de extrema importância para nós, pais, né, e para as crianças, para os professores, né, também, que às vezes acha que a criança um pouco desatenta, né, não consegue acompanhar, de repente, como um amiguinho, um pouco mais, não consegue prestar atenção. Eu tive um problema em casa com o meu filho, que ele falava: mãe, mas eu não consigo prestar atenção na professora. E aí eu falava: você tem que se concentrar. Então, é muito importante o que você colocou aqui, o que os doutores colocaram para a gente também perceber, né, nossos filhos, nossos netos, nossas crianças que estão ao nosso redor, para que a gente possa ajudá-los. Obrigada. A
Palavra livre. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lenir. Para cumprimentar os nossos convidados de hoje, doutor Alessandro, doutor Rubens, doutor Marcos também, a vereadora proponente desses convites, e dizer assim, agradecer mesmo. Eu penso que a informação ela é fundamental. E, lamentavelmente, nossas crianças, adolescentes, a juventude é altamente criminalizada, discriminada, né, vítima de preconceito dos mais variados, e muitas vezes porque o aparato, né, na educação, de casa, na escola e também na família, as informações não chegam, e muitas vezes são insuficientemente diagnosticadas, né, e aí leva todos os tipos de rótulos, todos os tipos de bullying, e que muitas vezes afasta essa criança, adolescente, esse jovem da escola, e até dos seus ambientes de sociabilidade. Então, nesse sentido, foi fundamental, né, esses esclarecimentos, e que bom se as informações chegarem cada vez mais rápido na vida das escolas, dos ambientes e da família como um todo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Madureira. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Parabenizar o Marcos Roberto e a Alessandra que esteve falando, o Rubens também. Eu vou corroborar aí com a fala da vereadora Mara, da Lenir, da importância dessa casa, tá sabendo da importância desse assunto, levar até a educação, usar essa casa para ser uma via direta para a Secretaria de Educação, para que nossas crianças possam ter o atendimento devido, né? Então, as demandas do município é muito grande, né? As tentativas de melhorias e mudanças também são muito grandes, mas nada como ninguém que tem a especialidade ou até a vivência, como vocês, para realmente dar um start no movimento em pró a ajudar essas crianças, que muitas vezes nem elas sabem, muitas vezes nem os pais sabem, nem os parentes, e às vezes até dentro de casa, viu, vereadora Lenir? Não só na escola. Tem a recriminação dos primos, dos tios ou de alguém, né? Por não entender a situação. Então, realmente, me simpatizo muito com todas as causas humanas, principalmente na formação da criança, do jovem, e essa é uma pauta realmente que a gente tem que levar mais a fundo, presidente, para que a gente possa tentar viabilizar com essa comunidade um tipo de apoio, um tipo de atendimento especializado. Se discute muito assuntos vazios, às vezes, em relação a coisas que não tem a ver com criança, que não soma para a sua vida no futuro, e às vezes coisas importantes igual a essa não é levantada. Então, parabéns pela fala, conte com esse vereador, conte com essa casa aqui, que a gente puder contribuir para que essas famílias consigam detectar e depois, em seguida, ajudar a ter um tratamento ideal para as crianças, sempre terá nossa ajuda, tá bom? Parabéns e obrigado. Senhores vereadores, nós temos ainda a participação de alguns vereadores para a fala, e o tempo nosso já se esgotou, então essa presidência propõe a suspensão dos trabalhos por mais 15 minutos. Submete plenário, palavra livre. Encerrada a discussão e votação, favorável permanece como estão, contrário se manifesta, aprovado então a suspensão por mais 15 minutos. Vereadora professora Sônia Gimenez. Boa tarde, mais uma vez, doutor Marcos, doutora Alessandra e doutor Rubens, que estão nos acompanhando online. Parabenizá-los, parabenizar também a vereadora Jéssica pela propositura, muito bom. E como o vereador Madureira disse, a gente às vezes fica tão distante de algumas coisas tão simples. Mas eu tenho um relato assim, de um familiar, as duas sobrinhas estavam brincando, isso muito próximo, e o pai rotulando, como disse a vereadora Lenir de Assis, rotulando a criança de burra, porque uma conseguia fazer mais rapidamente, encontrar as palavras cruzadas que a outra. Então, isso fica muito claro. Mas eu tenho um questionamento tanto para a doutora Alessandra e o doutor Rubens. Existem grupos de pesquisa no Brasil que estudam os efeitos da poluição na dislexia, para a doutora Alessandra e o doutor Rubens, e para o doutor Marco, quero perguntar, existem grupos aqui em Londrina que estudam, por exemplo, a questão dos familiares, ou como resultado de desavenças familiares, né, um resultado
comprovada dislexia em função dessas desavenças familiares? Criação da criança nesse meio. Obrigada. Bom, Aqui, doutor Rubens? Não, é que o Marcos fica à vontade, se você quiser falar. Bom, aqui em Londrina não existe grupos de estudos, grupos de apoio, né, até desse 1 ano que estamos já na ativa. Já quero abrir um parênteses, agradeço a todos por me chamarem de doutor, mas eu sou apenas um pai, né? E não há, no entanto, que depois deste 1 ano de existência do Dislexia Paraná, que agora, de forma bem singela, foram aparecer 2 famílias, se chegaram até nós, olha, minhas filhas têm dislexia, né? E ali adentramos nas conversas, como que é a convivência, né? Sobre esse estudo não se tem, aqui na cidade, né? Até o ponto que eu saiba. Olha, eu sou professor lá na Faculdade de Medicina do ABC, eu estou na cadeira de neurologia, e a medicina do ABC tem um trabalho em andamento que é muito bonito com a Unifesp, a Universidade Federal, que antigamente se chamava Escola Paulista de Medicina, e com o Genoma da Universidade de São Paulo, e em que esse estudo ele está correndo para avaliar fatores epigenéticos, exatamente, por exemplo, a poluição, tanto do ar quanto da água, na interferência no desenvolvimento cerebral das crianças, focando especialmente um dos transtornos do desenvolvimento que tem aumentado demais nas últimas décadas, que é o autismo. O autismo ele está crescendo, e ele não está crescendo por conta de um melhor diagnóstico, de uma melhor assistência à saúde. Ele está crescendo porque o nosso meio ambiente está sendo poluído, e o nosso meio ambiente está determinando, no processo da gestação, alterações nos componentes genéticos. Então, por isso que a gente chama de fatores epigenéticos. Então, esses fatores estão sendo estudados para todos os transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive a dislexia, o TDAH, uma vez que a gente tem tido essas taxas de prevalência subindo com o chamado desenvolvimento das cidades maiores, o desenvolvimento em que você reduz as áreas verdes, você aumenta a poluição em geral, e aí a contaminação, mas especialmente tem que ser feito um trabalho em relação à alimentação. Hoje, se você comparar, a prevalência maior está na América do Norte, e se a gente for comparar o tipo de alimentação, por exemplo, de um americano com um brasileiro, nós vamos entender qual é o efeito da alimentação. A taxa de autismo aqui no Brasil, ela segue a Organização Mundial de Saúde, um agora para 80 nascimentos, mas lá está 1 para 53 nascimentos. Então, assim, alguma coisa diferente daqui e de lá, especialmente a alimentação. Vocês me permitem uma observação? Quando a gente pensa em pandemia e pós-pandemia, apesar do nosso país ter reagido no sentido de implantar o sistema online, uma grande parte das escolas, nós enfrentamos uma realidade que o último ano de educação infantil, ou o primeiro ano do Fundamental 1 ou o segundo ano, estiveram em pandemia online. Então, nós vamos ter uma realidade, numa proporção do crescimento de dificuldades de aprendizagem, não caracterizando um transtorno de aprendizagem como a dislexia. Nós teremos um aumento proporcional de dificuldades de aprendizagem tão alarmantes que nós vamos precisar agir para amanhã em relação à conscientização
da área médica, da área educacional, lá no nosso centro de avaliação, nós estamos com a agenda totalmente lotada até março de 2022. E a população com 8, 9 anos cresceu de forma, assim, excepcional nesse momento, porque a quantidade de dificuldade que essas crianças estão somando por não ter estimulado a parte motora, não ter estimulado o vocabulário, não ter estimulado a socialização entre eles. Então, o que eu costumo dizer, que tudo aquilo que nós pudermos fazer para qualquer criança que tenha alguma dificuldade, nós vamos estar fazendo para todos. Então, conscientizar o professor, conscientizar principalmente o pediatra, que é um dos primeiros da área de saúde a ter contato com a criança de dificuldade de aprendizagem, é um passo gigantesco para que a gente tenha menos impactos ali na frente, pensando no setor geral, né, no impacto social, no impacto da saúde, da educação e de carreiras, porque eles acabam desistindo, muitas vezes, das escolhas pela dificuldade. Então, nós precisamos informar, dar subsídios e um território mais fértil para essas crianças e para os professores que os acompanham. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutor Rubens, doutora Alessandra. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Palavra livre. Presidente, me inscrevi pelo chat. Então, vereadora Daniela Ziober. Obrigado, presidente. Bom, primeiro eu quero parabenizar os nossos convidados e também a vereadora que propôs essa vinda deles aqui. É sempre muito bom falar em dislexia. Não é a primeira vez que essa casa coloca essa pauta aqui, esse debate aqui e esse conhecimento todo que vários especialistas e pais vêm falar. Eu falo agora como fonoaudióloga e como mãe, né? Quando a gente tem o conhecimento, eu como profissional que tenho conhecimento da dislexia e acompanhei meus filhos apreensiva para saber se eles teriam ou não, né? Já que eu tinha pacientes com dislexia e a gente via dificuldade, nós precisamos cada vez mais falar sobre isso. Então, é sempre muito bom receber pessoas engajadas, pessoas que têm o trabalho dedicado, igual vocês, porque eu fico imaginando quanto as crianças sofriam antigamente, quando não se tinha conhecimento de profissionais, que não se falava disso, né? Simplesmente as crianças eram dadas como com bullying de burra ou atrasada, enfim, vários nomes que se davam e que, graças a Deus, hoje se tem um conhecimento amplo e nós nunca podemos parar de falar, realmente nunca podemos parar de trazer esse debate a essa casa, à Secretaria de Educação e aos particulares também, né? Então, parabéns pela fala aí de todos vocês e contem com essa casa, não tenha dúvida. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais uma vez, nós esgotamos o tempo dos convidados. Então, essa presidência propõe a suspensão por mais 15 minutos, submete plenário, palavra livre. Encerrada a discussão e votação, favorável permanência da comissão, contrário se manifestem. Aprovado, então, a suspensão por mais 15 minutos. Com a palavra, vereador Roberto Fu. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, a vereadora Jacicão. Esse é um assunto bastante importante. Em especial, quero cumprimentar e agradecer o doutor, que é doutor no assunto, conhece muito bem, fala muito bem, com muita sabedoria, doutor Marcos, né? Doutora Alessandra e também o doutor Rubens. E mais a nível, senhor presidente, de agradecimento pela disponibilidade de vocês ter vindo falar sobre um assunto e que chama a atenção de todos os vereadores. Ficou claro aqui que todos os vereadores eles gostaram do assunto, porque é um assunto assim, muito importante, e nós ficamos felizes em receber pessoas como vocês, quero repetir, com muita sabedoria, que falam com discernimento e que traz coisas importantíssimas para nós. Parabéns pela vida de vocês, parabéns
aos doutores que estão online, que Deus continue abençoando cada dia mais a vida de vocês, para que vocês continuem sempre transmitindo esse assunto, e quero repetir, importantíssimo para Londrina, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado, vereador. Palavra livre. Pois bem, nós queremos agora franquear a palavra à vereadora Jessicão, que é a autora do requerimento, do convite, e de antemão já parabenizá-la pela propositura, agradecer por trazer essa aula para nós através dos nossos convidados aqui já mencionados. Então, a palavra é de Vossa Excelência para as considerações finais e os agradecimentos. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à doutora Alessandra, ao doutor Rubens. De fato, foi uma aula hoje. Quero agradecer muito, Marcos, e parabenizar, porque, como você disse, a gente não vê muitos pais cuidando dessa questão da saúde dos filhos, principalmente porque a gente sabe que ainda tem uma mentalidade muito antiga e não quer, às vezes não quer admitir que o filho, de fato, precisa de um atendimento. A gente sabe que existe um pensamento ignorante de achar que a criança é burra, ou de que é gracinha, que isso é bobeira, mas graças a pessoas como você que se disponibiliza, como os doutores se disponibilizam a falar disso, nós estamos vencendo essa discriminação, esse preconceito, essa ignorância. Então, quero parabenizar, é uma atitude muito bonita, e o seu filho, com certeza, deve se orgulhar do pai que tem. Aos doutores, se puderem depois deixar para o Marcos aí o contato de vocês, quero convidar todos os vereadores que ficaram aqui assistindo sobre dislexia, vamos trabalhar em conjunto, vamos trazer a discussão e cada vez mais dar notoriedade para esse assunto, porque nós precisamos tratar desde criança. É como a doutora disse, o pediatra já tem que começar a falar sobre isso, começar a entender sobre isso. As escolas precisam, sim, de uma atenção maior, porque não é fácil, gente. Eu vejo crianças que, depois que o Marcos me passou o Instagram dele, vejo alguns relatos, crianças que são brilhantes e que só precisam ali, às vezes, de uma ferramenta, de uma ajuda, de uma forma diferente de ser explicada, para que elas tenham um entendimento e consigam evoluir e serem adultos muito bem informados. É um assunto, muitas vezes aqui, eu trato de assuntos muito polêmicos, e eu gostaria que o tratamento de dislexia fosse sim polêmico, porque aí nós teríamos muitas pessoas determinadas a ajudar a se espalhar que dislexia tem tratamento e que o que vocês estão fazendo aí é algo que precisa cada vez de mais força. Então, vereadores, muito obrigado por terem escutado atentamente as falas aqui. E, por favor, vamos nos unir e trabalhar em conjunto aí a favor dos cuidados e a conscientização da dislexia. Obrigado a todos. Obrigado, vereadora. Mais uma vez agradecemos, então, ao doutor Pai, o Marcos Roberto, também à doutora Alessandra e ao doutor Rubens pela presença de vocês, pela explanação e pelo conhecimento passado para nós nesta tarde. Essa casa é sempre de vocês. Muito obrigado. Em 1 minuto reabriremos trabalhos. Ô Marcos, há um pedido para que você deixe o teu Instagram, se você puder falar. Para quem quiser conhecer o nosso trabalho, tudo que já realizamos ao longo desse ano, e vamos ainda realizar muito, ele está como Dislexia Paraná, @Dislexia Paraná. Lá está todos os nossos trabalhos. Nós dizemos nós porque ainda somos eu e minha família, mas acreditamos que muitas famílias vão fazer parte, porque nós estamos ali para acolher todas as famílias e trazer informações e formações. Obrigado, Marcos.
Senhores vereadores, solicito o retorno às bancadas para que possamos reabrir os trabalhos. Reabrimos os trabalhos. Retomamos, então, a discussão única do requerimento número 453 de 2021. Essa presidência recebe e defere os requerimentos de retirada da assinatura para deixar de constar como autores da proposição dos vereadores Jairo Tamura e vereador Madureira. Palavra livre para a discussão do requerimento. É encerrada a discussão. Em votação, o requerimento número 453 de 2021. Matheus Tum vota não.